aqui, eu quero deixar um recadinho para os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo agora não vai haver escola bíblica, tá? Então avise aí os seus alunos que não vai ter escola bíblica, mas no horário da escola bíblica eu quero fazer uma reunião com os professores, tá? Então todos os professores da Escola Bíblica Dominical estejam aqui domingo às 8 horas da manhã para uma reunião. Eu queria fazer à noite, mas tem a irmã Heloísa que trabalha à noite, né? Não dá para ela vir. E aí no domingo então a gente faz essa reunião e cancela a escola bíblica, né? Tá certo? E aí você avisa então os seus alunos. Amém? Aproveitando também esse momento, eu quero aqui falar com os irmãos do louvor. Eu quero pedir para os vocalistas do louvor. Eu creio que cada um de vocês tem essa espuminha aqui para colocar no microfone, né? Então, quando você for cantar, que você estiver escalado para cantar, traga a sua espuminha, tá? É filtro, né? O nome disso aqui? Filtro. Por que, irmãos? Muda a qualidade de voz, tá? Se eu tirar essa espuminha aqui para falar no microfone, vai ficar assim, e com ela não faz isso. Então a qualidade fica melhor, certo? Então traga, quando você for cantar, traga a sua espuminha, né? Vamos dizer assim, para ficar uma voz legal e ajudar aí o nosso sonoplasta também, né? Porque a gente está sendo equalizador, né, Janês? Está sendo equalizador e então fica aquela voz assim meio estranha. Isso daqui ajuda muito, certo? Amém? Vamos dividir as salas de aula então, porque hoje nós temos muito assunto para falar. Você que é o meu aluno, minha aluna, abra a sua Bíblia no capítulo de número 32 de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 32. Todos encontraram? Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Nós vamos ler do verso de número 21 nós vamos ler do verso de número 1 até o verso 21, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse: quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiro diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei-o para anunciar ao meu senhor
para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão e da mão de Esaú, porque eu o tomo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou dos que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seu servo: passai adiante de mim, e pondes espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: são teus servos, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também o segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás do rebanho, dizendo: conforme a estes, as mesmas palavras falareis a Esaú, quando os achares. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o atacarei com presentes que vai adiante de mim, e depois virei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Amém? Irmãos, o que eu quero falar com você por meio deste capítulo é sobre acertar as contas com o passado. George Orwell, ele diz assim, aquele que controla o passado, controla o futuro, e aquele que controla o presente, controla o passado. O que será que ele quis dizer com isso, hein? É interessante porque muitas vezes nós queremos escapar do passado pensando que nós não vamos colher aquilo que semeamos. As pessoas hoje vivem dessa forma, tentam escapar do passado
pensando que não vão colher aquilo que semeou, mas infelizmente, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E Jacó, ele havia feito ali algumas coisas ao seu pai, ao seu irmão, que não era nada legal. O resultado disso daí seria trágico na vida de Jacó. E para a aflição dele, depois de 20 anos que ele estava fugindo daquele problema ali, o passado dele veio bater a porta dele. Então veja, amados, que não importa o tempo, não tem como nós fugirmos daquilo que nós semeamos lá atrás. Aquilo que a pessoa fez, ela vai pagar por isso daí. E à medida em que nós estudamos aqui as ações de Jacó e os seus momentos de crise, nós vemos que muitos dos conflitos a qual Jacó enfrentou aqui, nós experimentamos também na nossa vida. Muitos conflitos que ele teve, muitas lutas que ele passou, nós enfrentamos no nosso dia a dia. E eu quero dividir esse texto aqui em 3 partes para explicar para você esses conflitos, porque nós enfrentamos conflito entre a fé e o medo. Nós enfrentamos conflitos também em confiar em Deus e tramar contra Deus. Enfrentamos conflitos também em pedir orientação para o Senhor e depois agimos como se não o conhecêssemos. Infelizmente tem muitas pessoas que se deparam com conflitos assim, Você às vezes deve conhecer alguém dessa forma, pede-lhe orientação, direção para Deus. Ai, Senhor, me ajuda, me dê uma direção, e depois a pessoa age como se não conhecesse a Deus, como se não tivesse falado nada para Deus, pedido nada para Deus. Um certo teólogo, ele escreveu uma frase dizendo assim, uma crise não produz um homem, ela revela do que aquele homem é feito. Então, amados, as crises que nós passamos, que nós enfrentamos, não vai nos fazer pessoas melhores, pessoas piores. As crises que nós passamos revelam quem nós somos, do que nós somos feitos. Você só vai conhecer a pessoa se ela é verdadeiramente fiel a Deus na hora da crise, na hora do problema. Aí nós sabemos se a pessoa é verdadeiramente fiel ou não. Interessante que Jacó, ele enfrentou uma crise entre a fé e o medo que havia no coração dele. Olha só, Jacó, ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria encontrar com Esaú. Ele sabia, isso daí era inevitável. Deus já havia falado para ele, você está indo lá para Padã Arã, mas essa terra aqui eu vou te dar como herança, ela é sua. Ou seja, você vai ter que voltar, Jacó. E aí, provavelmente, Jacó deve ter pensado assim, coisa que muitas vezes o ser humano pensa. Bom, eu tenho uma rivalidade com Esaú, ele está querendo me matar, então quando eu voltar para cá, provavelmente Deus já deu um fim nele. Coisa que muitas vezes passa na cabeça do ser humano. Só que Deus não trabalha assim. Deus quer mostrar a glória dele, o poder dele, o agir dele sobre a nossa vida. E Jacó, ele sabia que ele ia ter que voltar. E quando ele está voltando, é interessante a situação, os momentos a qual Deus nos coloca muitas vezes é para provar a nossa fé, para ver a nossa atitude, a nossa reação. Porque Deus falou assim, você vai voltar
para Betel. Lembra? Lá na casa de Labão, Deus falou para Jacó: você vai voltar para Betel. E para Jacó chegar em Betel, ele teria que passar por Seir. E quem morava nas terras de Seir? Saul. Ele teria que passar pelo seu adversário primeiro, né? Isso nos mostra que para você chegar na promessa de Deus, você tem que passar pela adversidade. Porque é na adversidade que Deus vai conhecer verdadeiramente quem você é. Igual a irmã Nilza testemunhou aqui, o que a Patrícia ministrou domingo no louvor. Deus procura os verdadeiros adoradores. E onde Deus vai achar os verdadeiros adoradores? É na hora da adversidade, é na hora do problema, é na hora da enfermidade, é na hora da crise, é na hora da escassez, é na hora do problema, é na hora da perseguição. É ali que Deus conhece os seus verdadeiros adoradores. E Deus queria conhecer Jacó. Deus queria ver ali o que estava passando no coração de Jacó. E muitas vezes Deus nos coloca também no caminho da adversidade, irmãos, para mostrar para nós. Não é só para ver como nós estamos adorando a Ele. Não é só para isso daí não. Deus coloca você muitas vezes na adversidade para mostrar para você que Ele está contigo, que Ele é com você, que Ele não te abandona. Então, quando nós passarmos pelo vale, quando passarmos aí por momentos de crise, momentos difíceis na nossa vida, entenda isso: Deus está querendo te conhecer e está querendo mostrar para você também que Ele é contigo. Olha para você ver como que Deus trabalha. Jacó, ele sabia que ele teria que passar por Seir, ele conhecia bem aquela região. Ele sabia que o irmão dele estava morando em Seir, tanto é que ele preparou todo, o cenário ali, separou presentes para mandar para o irmão, porque ele sabia que teria que passar por ele primeiro. Mas Jacó estava desatento no agir de Deus na vida dele, e é coisa que muitas vezes as pessoas ficam desatentas no agir de Deus. Olha o que Deus fez com Jacó primeiramente, irmãos. Deus mostrou para ele que tinha um exército de anjos ao lado dele. Está aí no versículo 1 e 2. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Deus não deixou Jacó sozinho. Então, na tua adversidade, no teu problema, na crise na tua vida, você não está sozinho. Tem um exército de anjos ao teu lado. Aleluia. Provavelmente aquela reunião ali com Esaú seria algo complicado na mente de Jacó, na mente dele. Por isso que eu estou falando aqui sobre a crise entre a fé e o medo. Porque essa crise, ela às vezes se trava dentro de nós. E ela cria dúvida. Uma hora você crê, outra hora você está com medo. Uma hora você tem aquela confiança toda, outra hora você está inseguro. E nessa hora, irmãos, entenda, Deus está ao teu lado. Deus está te assistindo. Ele não tem te deixado sozinho. E num momento como esse, numa crise como essa, muitas vezes nós somos tentados a pensar assim: Deus me abandonou. Não, Ele não te abandona, Ele te mostra o caminho.
E o caminho é passar pela adversidade. Porque na adversidade Deus vai te dar vitória, Deus vai alegrar o teu coração, Deus vai favorecer você. Aleluia. Jacó, ele usou ali uma abordagem até legal, né? Ele fez algo ali bacana, porque ele enviou diante dele mensageiros para informar o irmão dele que ele estava chegando. Ele fez algo legal, olha aí no versículo 3, ó. E enviou Jacó mensageiro diante de si, e Saul seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Então, foi algo ali que fez parte do plano de Deus na vida de Jacó. Só que Jacó, ele cometeu um erro. E é sobre esse erro que eu quero falar aqui também, frisar aqui, para às vezes nos ajudar nas horas de dúvidas na nossa vida e não cometermos os mesmos erros também. Tá? Qual foi o erro de Jacó? Em vez dele entregar aquela questão nas mãos do Senhor, Jacó, ele tomou uma atitude ali que não era uma atitude adequada de alguém que foi chamado por Deus, escolhido por Deus para dar início aí a uma grande nação. O primeiro erro dele foi isso, ele tomou uma atitude que não era uma atitude de um homem de Deus. Então você também tem que estar atento para não cometer este mesmo erro. Deus não chamou você para ser derrotado, Deus não chamou você para ser escravo, Deus chamou você para ser vencedor em Cristo Jesus. Então você não pode de maneira alguma sujeitar as adversidades, sujeitar as coisas deste mundo. O primeiro erro de Jacó foi que ele sujeitou a Esaú. Ele manda os mensageiros dele falar para Esaú que quem iria mandar aquele presente todo ali era o servo de Esaú. Olha o verso 4 aí, ó. E ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor. Não era isso, irmãos. Não era isso. Desde o comecinho, lá no ventre da mãe de Jacó, o que Deus havia dito para ela? Que o maior serviria o menor. E agora aqui Jacó, ele muda a história, ele sujeita àquele que era servo dele. Então, quando você teme a adversidade, você está sujeitando a adversidade, você está deixando de ser quem você é. Quando você fica com medo do problema, com medo da situação, com medo da crise, quando você fica com medo daquilo que está acontecendo, irmãos, isso significa que você não está confiando em Deus, não está tendo fé de que Deus vai te fazer vencedor. O primeiro erro de Jacó foi esse. Sujeitou ao seu servo, mandou os empregados dele ali dizer para Esaú: olha, assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo. Olha aqui, irmãos, ele fez ao contrário daquilo que Deus havia dito. Por que muitas pessoas hoje estão tendo problema na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental? Porque estão fazendo ao contrário daquilo que Deus está falando. Deus quer que você confie, mesmo que as peças não se encaixem. Deus quer que você confia, mesmo que tudo pareça impossível aos teus olhos. Ele quer que você confie, irmãos. Jacó, ele pensava o quê? Saul vai me matar. Agora que ele me vê, ele vai me matar porque ele me jurou de morte.
Ele não estava confiando que Deus podia mudar o coração de Saul. Muitas pessoas hoje também não confiam dessa forma, que Deus pode mudar o coração, que Deus pode mudar a vida, que Deus pode mudar a situação, que Deus pode mudar o quadro que ela está vivendo, que Deus pode reverter tudo ao contrário na vida dela e fazer bênção na vida dela. As pessoas não conseguem confiar nisso mais, irmãos. Deus tem alguma promessa de derrota para você? Não tem. A não ser que você saia da presença de Deus, né? A não ser que você saia do caminho do Senhor, mas aí já não é Deus que está te dando derrota, é você que está caminhando em direção à derrota na tua vida. Porque se você anda com Deus, é caminho de bênção. Você vai passar, lembra, guarda bem isso, irmãos, no teu coração. Para você chegar na promessa, para você chegar na bênção, na vitória, você tem que passar pelo caminho da adversidade. Só que na adversidade, Deus é contigo. Ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. E o primeiro erro de Jacó foi esse: sujeitar ao servo. Ele mesmo se colocou como servo. Assim diz Jacó, teu servo. E Deus tinha dito que Esaú seria servo de Jacó. Imagine a surpresa de Jacó quando viu o exército de anjos diante dele. Era ali um acampamento de Deus, como ele diz aqui, Maanaim. A palavra Maanaim significa o acampamento de Deus. E ali havia 2 acampamentos, né? O acampamento de Deus e o acampamento de Jacó. E os anjos do Senhor estavam ali no meio. Irmãos, eu quero usar essa palavra aqui e falar com toda certeza do meu coração. Os anjos do Senhor estão em sua volta. Os anjos do Senhor estão dentro da tua casa. Os anjos do Senhor estão lá no teu trabalho, está lá na escola, onde quer que você esteja, os anjos de Deus estão ali. Mas não foi porque os anjos do Senhor, o exército de Deus, estava acampado em volta do acampamento de Jacó, que privou ele de não passar pela adversidade. Ele teve que passar. Ele teve que passar. E mesmo os anjos do Senhor estando dentro da tua casa, você vai passar por momentos de crise, por momentos de adversidade, irmãos, porque é o caminho da vitória na tua vida. Lá na frente, você vai ver a glória de Deus. Foi o que aconteceu com Jacó. O que faz as pessoas ter medo e errar nos dias de hoje? Qual é o maior vilão aí que causa medo e faz as pessoas errarem nos dias de hoje? Sabe o que é? É esquecer daquilo que Deus tem mostrado para você. Quando você esquece da promessa de Deus, qualquer coisa te mete medo. Quando você esquece daquilo que Deus tem revelado, tem mostrado para você, qualquer coisa vai te pôr medo. Qualquer notícia vai te causar medo. Quando os homens que foram até Esaú voltou, eles chegaram e disseram assim para Jacó: olha, Jacó, nós falamos com teu irmão, mas ele está vindo aí ao teu encontro também, e ele está vindo com 400 homens. Jacó esqueceu, irmãos, que o exército de Deus estava ali acampado junto com eles. Ele esqueceu disso daí, ele teve medo. É a crise entre a fé e o medo.
é a má notícia. Você está ali confiante. Deus vai dar vitória. De repente vem a má notícia, é a crise. Entre o meio ali, aí o que acontece? Ao invés de você firmar na fé, você vai se apegar ao medo. A Bíblia diz assim lá no Salmo 112, versículo acho que número 7 parece: o nosso coração bem firmado não se atemoriza de más notícias. O teu coração tem que estar firme. O coração de Jacó aqui, olha, ele viu o exército de Deus, ele viu o exército celestial, mas ele teve medo diante da má notícia. Os anjos são seres reais e ministram ao povo de Deus. Mas quem dá ordem aos anjos? É Deus, não é o homem. Eles estão ao seu dispor. Você pode ter certeza disso daí. Os anjos de Deus estão ao seu dispor para te ajudar em todos os momentos. Só que quem dá ordem a eles não é você, é o Senhor. Eles só vão fazer aquilo que Deus mandar. Quer ver um exemplo disso? Daniel, quando ele se colocou em oração ali, intercedendo pelo povo de Deus, Deus deu ordem ao anjo para vir trazer a bênção para Daniel, e o anjo foi barrado, e aí e aí Daniel orando, 21 dias em oração, e a bênção não chegava. Aí o que Deus fez? Deu ordem ao anjo guerreiro, o anjo Miguel, vai lá, batalha lá contra o príncipe da Pérsia lá, para que Gabriel chegue até Daniel e leve a mensagem ali. E aí quando o anjo chega até Daniel, o anjo fala para ele assim: olha, desde o primeiro dia em que você se colocou em oração, eu vim para trazer a bênção, mas eu fui barrado. Então, como o diácono Donizete falou aqui, a hora que você coloca em oração, irmãos, Deus dá ordem aos anjos dele para vir ao teu encontro. Mas cadê que a igreja hoje quer participar de cultos de oração? Não quer. Por que o anjo não ajuda? Por que os anjos de Deus não trabalham a favor do povo de Deus? Porque o povo não ora, não quer orar, não quer frequentar cultos de oração. Assim, não havia motivo para Jacó temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Não tinha motivo para ele ter aquele medo ali. E eu vou explicar para você o porquê que não tinha motivo nenhum. Assim também é na tua vida. Não tem motivo nenhum para você temer essa adversidade que está aí na tua vida. Não tem motivo nenhum para você temer esse problema que está sobre você. Porque Deus é contigo. É só você confiar, você ter certeza. Enquanto Jacó e sua família, seus servos, seus rebanhos viajavam para Betel, os mensageiros caminhavam rapidamente ao Monte Seir. E quando Jacó chegou a Jaboque, os mensageiros haviam voltado com um recado sinistro para ele, como eu disse para vocês. Olha aí o versículo de número 6. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó fez o quê? Se alegrou? Temeu.
esqueceu que o exército de Deus estava ali com ele, teve medo. Aleluia. Nós esperamos muitas vezes pelo pior, né, irmãos? A pessoa nunca pensa na vitória, sempre no pior, porque é a crise entre a fé e o medo. Jacó, ele chegou a uma conclusão precipitada, e é um outro erro também que é fatal na vida das pessoas. Quando alguém recebe uma notícia trágica, ela precipita nas decisões dela, pensa no pior. Aí Jacó, ele chegou a uma conclusão precipitada ali de que Saul estava vindo para vingar. E agora meu irmão vai me matar, né? Meu irmão vai acabar comigo. Olha só, temeu muito e angustiou-se e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: se Saul vier a um bando e o ferir, o outro bando escapa. A estratégia que ele usou, tomou decisão precipitada. Então, quando você toma decisão precipitada, você está caminhando para a derrota na tua vida. Um certo escritor, ele escreveu assim uma frase: toda decisão precipitada é a semente para a destruição de uma vida a longo prazo. Então, toda decisão precipitada que você tomar, você vai arcar com as consequências daquilo. Espera, confia em Deus, confia no Senhor, não faça nada precipitado. Pastor, mas eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma direção na minha vida. A direção na tua vida é você confiar em Deus. As coisas só vão acontecer na tua vida se Deus disser sim, ou se Ele disser não. É como diz Salomão lá em Provérbios: o homem pode fazer plano, mas a resposta vem dos lábios de Deus. Então qual é a atitude tua nesse momento? É você confiar no Senhor, deixar Ele trabalhar com você. Quando o medo toma o lugar da fé, qualquer notícia torna assustadora na nossa vida. Se você tem notícias que estão te assustando, isso significa que a tua fé está fraca no teu coração. E é necessário você firmar essa fé. E como você vai fazer isso daí? Como você vai firmar a tua fé? Por onde vem a nossa fé, irmãos? É isso, ouvindo a palavra de Deus. Jacó, ele ouviu a palavra, ele viu o que Deus estava fazendo, e mesmo assim ele temeu. A fé é fraca. Deus falou para ele que ia ser com ele, que ia abençoar. Uma consciência pesada muitas vezes nos leva a ver os quadros mais sombrios da nossa vida. Então, quando você está com a tua consciência assim pesada, aquele pesar na consciência, isso te leva a ver as situações mais negativas na tua vida. Quer ver um exemplo até bobo que eu vou ilustrar aqui para você? Sabe assim, quando você está caminhando de madrugada na rua, aí você vai com aquele medo, aí você sente que tem alguém te perseguindo, e quanto mais rápido você anda, parece que mais aumenta aquela aflição, porque a consciência é pesada. O medo faz isso. Agora, quando você
está tranquilo, está sossegado, isso você passa até dentro do cemitério ali, nem percebe, né? Porque você está confiante. Quando o medo toma o lugar da fé, a tendência é começar a fazer planos e confiar em nossos próprios recursos. A pessoa, quando ela começa a fazer planos ali para ela começa a confiar naqueles recursos que ela tem ali, e isso significa que o medo do coração dela está dominando. E os nossos planos são vários, irmãos. Olha só, o que você faz nas horas de medo? Pergunta aqui para você responder aí para você mesmo. O que você tem feito nas horas de medo, nas horas difíceis, nas horas inseguras da tua vida? Qual tem sido a tua atitude? Ah, pastor, eu me tranco no quarto, eu começo a chorar. Ah, pastor, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Sabe o que nós precisamos pensar nas horas de medo? Salmo 56, versículo de número 3 fala assim, ó: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, na hora do medo, irmãos, na hora da dúvida, confia em Deus. Um testemunho da nossa irmã Nilza aqui. Fez aquela 2 meses fazendo exame e ia acumulando, né? Aquela pilha de exames. Mas orando e colocando diante de Deus, confiando no Senhor. Teve momentos de medo? Sim, teve. Mas a oração alimentou a fé no coração, e Deus deu graça, né? Veio a vitória, a perseverança tua na presença de Deus te conduz à vitória. Tranquilidade, sim. É uma arma que nos leva a combater o medo, né? A oração. Isaías capítulo 12, versículo 2 fala assim, ó: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Deus é a tua salvação. Confia. Entre a fé e o medo tem a crise, mas não deixa a crise dominar o teu coração, te causando medo. Faça com que a fé no teu coração atravesse pela crise e o medo vai embora. Os cristãos que estão caminhando pela fé não precisam temer o inimigo e nem qualquer adversidade que possa lhe ocorrer. Assim, voltou olha que interessante, aquele medo que houve ali no coração de Jacó, quando ele ouviu aquela notícia trágica: teu irmão está vindo ao teu encontro com 400 homens. Isso daí causou medo no coração de Jacó e levou ele a voltar à velha vida. Então veja o que o medo faz no coração das pessoas, na vida das pessoas. O medo hoje tem tirado muitas pessoas dos caminhos de Deus. A pessoa não consegue entender, irmãos, que para ela chegar na vitória, para ela chegar na conquista, ela tem que passar pela adversidade. E quando ela está na adversidade, causa medo, e aquele medo faz com que ela saia dos caminhos de Deus. Volte à velha vida. É o que tem acontecido com muitos hoje.
Está passando pela adversidade, o medo domina o coração, e aí o que ela faz? Sai dos caminhos de Deus. Jacó, o que ele fez? Ele voltou à velha vida. Qual era a velha vida de Jacó? Tramar, armar planos. E qual foi o plano que Jacó voltou a fazer aqui? Ele armou uma estratégia para ir contra o irmão. Ele pegou ali alguns presentes. Aí, vou mandar isso daqui para o meu irmão, olha. Planos, tramando. Então hoje, as pessoas, por não confiar totalmente em Deus, por não crer, não ter uma fé convicta no coração, elas estão voltando à velha vida. Assim voltou Jacó ao antigo hábito de tramar seus próprios planos. E é isso que leva as pessoas a afastar os caminhos de Deus. Então, eu vou parar por aqui, com esse estudo. Quarta-feira que vem, nós vamos falar aí sobre o segundo tópico, a qual é a crise entre o confiar em Deus e tramar contra Ele. Hoje tem muitas pessoas assim, tramando contra Deus, não confia. E Jacó passou por esse período aí também na vida dele. É uma crise que veio entre o confiar e o tramar contra Deus. Nós vamos caminhando devagar, com a graça de Deus, o mover do Espírito Santo, e vamos alimentando o nosso coração. Mas o que eu quero que você saia daqui nesta noite convicto é que existe uma crise entre a fé e o medo. E essa crise é a adversidade que você passa. Então essa adversidade, ela pode gerar um medo no teu coração. E se gerar medo, vai tirar você dos caminhos de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que agir com fé, porque Deus tem dado ordem aos anjos dele ao teu respeito, para te conduzir pela crise e te levar até a vitória. Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Tem recadinho aí, Tiago?